Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje intento, por meio desta conferência, a contra-argumentar e dar uma resposta ao vídeo Nossa Luta em defesa da Igreja e da Fé Católica no canal do Monte Carmelo, do conhecido Frei Tiago de São José. Mas nós queremos saber se a pessoa tem argumentos e não simplesmente acusações desonestas e que não são apresentadas de forma clara, de forma aberta e assinadas. Porque uma coisa é fácil você se apresentar de forma completamente estranha, anônima, e depois dizer, olha, eles são isso, são aquilo. E você não se apresenta, você não diz quem é você não diz de onde você está tirando esses fatos, esses argumentos. Então, é preciso que essas pessoas tenham honestidade de nos escutar e de vir para o debate. Uma vez que você tem argumentos, você vem para o debate, você propõe o debate, porque nós estamos abertos ao debate. Mas eu acho que também é importante as pessoas procurarem ser honestas, e na medida que essas pessoas não estão gostando do que nós estamos fazendo, que elas procurem, pelo menos, refletir, e se elas não estão de acordo, elas se apresentem para o debate. E não fiquem falando mal de nós de forma anônima e de forma desonesta. No vídeo ele convida qualquer um ao debate e a refutar os seus argumentos. Eu aceito este debate e por meio deste vídeo lanço os contra-argumentos. O Frei Tiago e seus amigos sede-vacantistas são muito solícitos com a doutrina católica e começam a espalhar uma calúnia contra Monsenhor Dolan, meu queridíssimo bispo, que Deus o tenha. Dizem que Monsenhor não é um bispo porque foi ordenado padre com uma mão. E como o Frei Tiago é alguém muito solícito, e nós, sede-vacantistas, não somos fora da lei, seguimos tudo o que a igreja deixou até 1958, por zelo das almas. Eles não reconhecem a linhagem de Dolan. E eu já tenho a resposta para isto. Porém, eu gostaria que o canal do meu amigo Diogo do Controvérsia Católica respondesse essa calúnia contra a linhagem mais imbatível e firme do sede-vacantismo. Posto que o Frei e seus amigos são muito exigentes com a doutrina católica, seguem minuciosamente tudo que é correto e válido, seguem os concílios, os papas, as encíclicas, e o lema deles é o zelo pela casa do Senhor. E após essa breve introdução, voltarei ao debate, e antes de adentrar, vou aqui expor um resumo da história tão antiga e bela da Ordem Carmelita, e uma breve explicação sobre a religião. Então prestem muito bem atenção, porque isso é essencial para entender toda a história. A Ordem do Carmelo é uma das ordens mendicantes da Igreja Católica. Bem conhecida e estabelecida na Igreja, mas nem sempre foi assim. Uma peculiaridade dessa ordem é que os priores eram tratados como se fossem Cristo. Então, uma vez feito o noviciado, uma vez que ele se começa, pelo voto da obediência, o tratar com o superior e o relacionar com ele é como se ele estivesse na pessoa de Cristo. A história de sua fundação e a data é um grande debate entre os historiadores católicos. É uma coisa muito antiga. Dizem que Santo Elias foi seu criador. Mas pulando essa parte, para não me delongar, a ordem surgida lá na Terra Santa era feita de monges eremitas que viviam nos desertos, longe da sociedade, longe do mundo, buscavam a Deus em uma austeridade severa. É conhecido que os eremitas, lá no século XIII, usavam o rito do Santo Sepulcro de Jerusalém. É um rito latino-gaulês, feito na época em que a Igreja Católica ocupava a Terra Santa, lá naquela época das Grandes Cruzadas. É um rito próprio, usado pelos carmelitas na Terra Santa. Mas como os carmelitas, de fato, se estabeleceram no Ocidente, como que eles são
tal qual estão hoje? Tudo isso começou com São Simão Stock. Veio para o Ocidente e solicitou ao Papa Inocêncio IV o desejo para fundar a ordem aqui e mudar suas regras. E ele teve uma aprovação provisória. E por que ele quis mudar as regras e fundar uma ordem nova? Porque a ordem agora estava vivendo fora dos desertos, em subúrbios e cidades. A vida solitária e eremítica foi abandonada para a vida em comunidade. Refeições agora eram em comum, a abstinência foi afrouxada, bem como o voto de silêncio, reduzido a algumas horas entre as completas e as primas. E foi relaxado um pouco sobre as posses também. Agora permitia-se, por exemplo, ter cavalos de carga ou outras coisas superficiais para o auxílio da comunidade. A nova ordem carmelita, então, deixou de ser eremítica e virou mendicante. São Simão favorecia mais a vida ativa do que a vida contemplativa. Porém, após sua morte, o novo superior geral favoreceu mais a vida contemplativa. Então se tornou uma ordem mendicante de induto papal. A mais antiga constituição conhecida é datada de 1324, e há alguns restos de outra constituição de 1256. Sempre o poder do superior da ordem, na teoria, era ilimitado. Porém, na prática, as dioceses e províncias o limitavam. Ninguém nunca imaginou que esse poder, sem regulação de um bispo ou de um papa, poderia se realizar. E quando alguém quer entrar na ordem, faz uma experiência de 6 meses. Então toma os votos simples para seguir por mais 6 meses como noviço. E esse noviço, que tinha um mestre, que não é necessariamente o prior da ordem, mas qualquer outro membro professo, qualquer outro poderia ser um seu mestre. E ele ensinava o básico da espiritualidade da ordem, as regras. E após 1 ano de provação, poderia-se fazer os votos solenes, ou seja, os votos em que a comunidade católica o reconheciam como monge e monja carmelita. A ordem carmelita deixou de ser eremita desde o século XIII
agora no século XV e XVI, passava por mudanças. Os latinos, sobretudo em Espanha, com São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, começaram a reformar a ordem com a aprovação do Papa, e a ordem passa a ser mais exigente. Se fundam então os carmelitas descalços, que abandonam o rito carmelita do Santo Sepulcro e seguem o desejo do Papa São Pio V e do Concílio de Trento naquela época. E desde esse século, os carmelitas descalços rezam somente o rito tridentino, enquanto os carmelitas calçados, os carmelitas anteriores, o rito do Santo Sepulcro de Jerusalém. Então, perceba que aqui há duas ordens aprovadas pela Igreja: a dos carmelitas descalços e a dos carmelitas calçados, ambos completamente divergentes quanto ao rito e quanto às regras. E desde o Concílio de Latrão, somente o Papa pode criar novas ordens. Aqui não confundir com erigir um mosteiro de uma ordem já criada, e sim criar de fato uma nova ordem religiosa. Então, desde o século XIII, os carmelitas são uma ordem mendicante. E desde o século XV e XVI são diferenciados, surgindo uma nova ordem carmelita, a dos descalços. Os calçados estão mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos reinos anglo-saxões que se mantiveram, enquanto os descalços nos países latinos, dentre eles o Brasil. Os carmelitas calçados mantiveram o rito da Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, um rito galo-romano, praticamente idêntico com o de Paris, até a metade do século XX. Sofreu várias mudanças na Idade Média e foi satisfatoriamente revisado e completado em 1584. Já os carmelitas descalços abandonaram este rito e seguiram o Concílio de Trento em 1586 e rezavam a missa tridentina até o Concílio Vaticano II, quando os superiores gerais resolveram fazer como os primeiros carmelitas da ordem e seguir o desejo do Papa, porém do antipapa Paulo VI. E assim fazem até hoje a missa nova. A ordem dos descalços possui carmelitas terciários. Estes terciários que são divididos nos que vivem em casas e nos que vivem em comunidades. Devem viver uma abstinência, rezar o ofício parvo e ser obedientes aos seus superiores. Os que vivem em comunidade vivem similares aos freis, porém com uma vida menos austera, menos regrada. Então, essa foi a breve história carmelita. Até 1958, com a morte de Pio XII, só se tinha essas duas ordens. E aliás, até hoje só se tem essas duas ordens. Cada uma bem diferente da outra. Uma evidente separação. Inclusive, é bem conhecido as contendas de uma contra a outra, os descalços dizendo serem mais obedientes ao Papa e mais austeros, os calçados dizendo serem mais tradicionais e fiéis aos primeiros carmelitas. Agora, voltando ao debate com o Frei Tiago. Eu ouvi os seus argumentos e toda a sua história emocionante, e como todo bom católico, em tempos de apostasia geral, e principalmente por ter devoção a São Lucas, conhecido como evangelista que ia nas fontes juntar as provas e averiguar os fatos, eu fui então movido a essa busca pela verdade, investigar a história do Frei, porque não devemos confiar em qualquer monge ou qualquer sacerdote travestido de anjo de luz que nos apresente por aí, principalmente em tempos que não temos papas. Desconfiar é sempre o mais prudente a se fazer de qualquer sacerdote, por mais bonito que sejam os seus sermões, sua visível caridade cristã e etc. Porque Bonini, o maçom, coveiro da missa, rezava a missa tridentina no túmulo de São Pio V até o Concílio Vaticano II. Todos sabiam latim e rezavam missa tridentina. A fraternidade reza e aparenta um zelo com a doutrina. Então, meus amigos, nunca confiem
nas aparências. Talvez este vídeo seja assistido por pessoas da posição Reconhecer e Resistir. Saiba que eu sou da posição sedevacantista. A mesma posição aparentemente adotada pelo Frei Tiago. E talvez muita coisa aqui seja esclarecida para vocês que eram de Atibaia e região, que ficaram indignados com a expulsão do Frei do seu mosteiro pelo bispo Sérgio do Novo Zordo. Aqui mostra uma petição pública de quase 1.200 pessoas. Como se um bispo católico, apesar de ele ser do Novo Zordo, como se um bispo, devesse satisfação de suas decisões ao coletivo de forma democrática. Esses católicos tradicionais esqueceram que o bispo em sua diocese é o superior maior, principalmente em disciplina, desde que não desobedeça ao Papa em vigor. Mas isto é o que acontece com a doutrina errada do reconhecer e resistir. Ensinam os católicos a desobediência. Mas continuemos. No vídeo em que o Frei conta a sua história, ele diz sobre a época que ele estava em Atibaia. Foram eles, os Novo Zordo, que foram lá onde nós estávamos praticando a religião, nos incomodar. Eu quero dizer o seguinte: não fomos nós que tomamos a iniciativa de fazer todos esses debates e todas essas denúncias. Foram eles que vieram onde nós estávamos ali, tranquilos, vivendo a nossa vida religiosa, e foram lá nos perseguir, nos maltratar, fazer injustiças conosco. E ele também deixa claro que se trata de um mosteiro dele e outras pessoas. Várias vezes ele diz nosso mosteiro. E ele solicita que antes de questioná-los, qualquer pessoa deve ter a honestidade de escutar os seus argumentos. Quer realmente nos contestar? A primeira coisa que essa pessoa tem que ter é a honestidade de escutar quais são os nossos argumentos. E também diz que não está querendo fazer uma seita em torno dele ou do seu mosteiro. Então gravem bem isso. Não estamos querendo fazer uma seita em torno de mim ou do nosso mosteiro, ele diz. E ele diz também que está aberto ao debate. E eu aceito o debate. E colocarei aqui meus argumentos em forma de questionamentos. Não serão acusações desonestas, fundadas no vazio. Está sendo de forma bem aberta e clara aqui neste canal. Então ele continua: quem nós somos? E a primeira acusação que ele diz que fazem contra ele é que eles são falsos monges. Que já faz 25 anos que eu ingressei na vida religiosa na Igreja Católica Apostólica Romana. E nesses 25 anos de experiência que eu tenho nos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana, eu estive em contato com muitos padres, muitos religiosos e muitas congregações religiosas. Então eu posso dizer que hoje eu conheço praticamente todos os ambientes desta igreja que se apresenta como igreja católica. E ele dá essa resposta: já faz 25 anos que eu ingressei à religião na Igreja Católica Apostólica Romana. E nesses 25 anos de experiência nessa igreja, portanto, eu conheço muitos ambientes dessa igreja que se apresenta como Igreja Católica Apostólica Romana. Então aqui já é a primeira contradição. Você ingressou na verdadeira Igreja Católica ou numa que se apresenta como Igreja Católica? Se foi numa que se apresenta como verdadeira, portanto é falsa. E do que adianta estes tantos anos numa igreja falsa? Ela tem autoridade? Ela pode fazer decretos? Ela pode aceitar votos religiosos? Tudo que ela faz é lícito ou é ilícito? É nulo, inválido ou definitivo e válido? Eu poderia estar lá no anglicanismo por 25 anos, achando que estava na católica. Então eu descubro que não estava na católica. Então eu vou para o catolicismo, achando que tudo que fiz lá nessa seita herética tem legalidade e validade na Santa Igreja de Deus? É claro que não. Expondo o sedevacantismo, sabemos que um não membro da igreja, um herege, um cismático, um apóstata, um infiel, estes não membros não têm nenhuma autoridade sobre os seus membros verdadeiros. E todos os seus atos diante dos católicos são como que na maneira de macacos fazendo gestos, como ensina São Cipriano.
Este argumento de que eu estava 1000 anos de experiência numa seita sob a autoridade de apóstatas, portanto, é para nós, sedivacantistas, sem nenhum efeito. E hoje nós percebemos que nós podemos, em qualquer momento, deixar tanto a obediência e a devoção ao suposto Papa Francisco e também ao suposto Papa Bento XVI e a todos que fazem parte do contexto desse golpe de Estado para fazer essa nova igreja. Então, nesse momento, eu estou prevenido. Eu já tenho instrumento para colocar eles para fora. O Frei continua e diz que buscava a vida religiosa nos moldes dos mosteiros antigos. E coloque antigo nisto. Uns pensam que é até 1958, mas na verdade vai muito mais além. Vai muito mais além. Que eu queria, desde o início, algo que se configurasse com aqueles antigos mosteiros que nós lemos nos livros de história. Então aqui ele revelou o seu desejo. E veremos que este desejo, ao que parece, vai ficar acima da doutrina católica revelada e será fonte de toda a confusão criada. Se esse desejo vem do amor do homem ou do amor de Deus, veremos aqui. Ele continua e conta sua história no Novo Zordo. Eu estava, desde 1996, nessa busca. Acabei entrando numa comunidade de monges que nós conhecemos como Obra dos Santos Anjos, né, que são cônegos regulares, e eles tinham um mosteiro ali em Guaratinguetá. E foi ali que, depois de um tempo, eles pediram para o Dom Luiz Lochaide, arcebispo de Aparecida, que me ordenasse padre. Uma vez que eles julgaram que eu já estava pronto, com os estudos que eu tinha feito, para ser ordenado sacerdote. Diz que desde 1996 estava nesta busca, acabou entrando numa comunidade de monges conhecidos como Obra dos Santos Anjos, em um mosteiro em Guaratinguetá, chamado Mosteiro de Belém, segundo minhas pesquisas. Esta ordem não é carmelita. São conhecidos como cruzes, Ordem da Santa Cruz. Vestem uma túnica branca, a cruz bordada no peito, seguem a regra de Santo Agostinho. E ele não recebeu votos carmelitas ali, e nem se tornou religioso ali. E ele continua e diz que pediram para ser bispo de Aparecida, que na época, nas minhas pesquisas, era Dom Frei Franciscano Aloísio, que foi ordenado em 1962. Pediram para esse arcebispo que ordenasse no padre, uma vez que julgaram que ele estava pronto com os estudos que tinha feito para sacerdote. E eu fui ver que estudos são esses. E para minha surpresa, os 2 priores deste mosteiro de Belém disseram que o Frei não era membro dos cônegos regulares. Então, como ele estava pronto sem ser membro? Esse mosteiro é o quê? É um seminário de formação sacerdotal? O que seria isso? E eu descubro numa carta eu descubro que o prior do mosteiro de Belém, uma carta que ele escreveu ao bispo de Bragança Paulista em 2011, quando esse bispo aí, Sérgio, que é o vilão da história do Frei, ele estava investigando o caso. Os priores responderam afirmando que durante um tempo nossa ordem hospedou o padre Christian, que é o nome do Frei Tiago, a pedido de Dom Aloísio, mas ele não fez nenhuma formação conosco, nem noviciado, nem votos, e nossa ordem não se responsabilizou por ele. Dom Aloísio o ordenou aqui no mosteiro de Belém e encardinou ele na arquidiocese de Aparecida. Então aqui há um conflito de informação entre o que o Frei disse, o Frei Tiago, o que ele disse no vídeo, e os priores do mosteiro. Eu gostaria de saber sobre isso. Como que foram estes estudos no mosteiro de Belém? Realmente ali é uma sociedade que prepara sacerdotes para o novo Zordo? O que seria? E a gente sabe que este episódio da ordenação do Frei Tiago como padre é a fonte de muita confusão, e é a fonte, né, de toda a confusão criada pelo Novo Zordo. E segundo o parecer dos bispos do Novo Zordo, o Frei foi reordenado padre, porque o bispo pensou que ele já era um padre ordenado pelo bispo Pivarunas, o bispo sedevacantista da CMRI, segundo um currículo vitae mostrando que foi mostrado a esse bispo Aloísio. E daí que o Novo Zordo alegou que esta ordenação é inválida, porque não foi suspensa a censura de que ele estava em uma seita cismática, segundo o Novo Zordo. O Novo Zordo nos considera cismáticos.
e porque ele veio de uma comunidade cismática. Isso lá atrás, antes dele ser ordenado no Novo Zordo, pelo Aloísio. Então eu pergunto pro Frei, ele foi ordenado ou ele foi reordenado? Se ele foi reordenado, ele se passava por padre antes ou ele realmente foi ordenado pelo Pivarunas? E do que o Novo Zordo está falando? O que é isso? E eu sei que o Frei mostrou provas para o Novo Zordo que ele nunca foi ordenado pelo Pivarunas, nem feito nada com o Pivarunas. E o Pivarunas, né, eles solicitaram uma carta para o Pivarunas solicitando isso, né, para provar que ele somente participou de um congresso na ocasião que o Monsenhor Pivarunas esteve aqui no Brasil. E isso, portanto, também não é cisma. E era a defesa do Frei Tiago para remover essa excomunhão e assim tornar ele válido de novo para o Novo Zordo. Esta foi a defesa do Frei, que ele levou até o Tribunal Romano da Santa Sé, do Novo Zordo. Porém, o Novo Zordo não mudou a pena. Pelo que eu saiba, não mudou a pena. E outra, para todos os efeitos também jurídicos, para o Novo Zordo, ele é considerado leigo. É isso que é o parecer do Novo Zordo, que me foi dado. Na época, a Congregação da Doutrina da Fé, na pessoa, olha, o cardeal Ratzinger Bento XVI, respondeu ao arcebispo que aqueles que receberam a ordenação de forma ilegítima e aqueles que a receberam deles, a igreja não reconhece tal ordenação e os considera no mesmo estado que estavam antes. E que se Cristo estivesse arrependido e fosse removida a censura, ainda assim seria considerado leigo, ut laicus ad omnes juris effectus. Mas é estranho tudo isso. Queria eu saber que currículo vitae é esse que fala que foi ordenado e que ficou quase um ano fazendo missa tridentina privada, porque o bispo Aloísio reconheceu que esse currículo era verdadeiro, mesmo ele sendo um currículo que não foi assinado pelo Frei. Essa questão eu não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de saber desse currículo. Que currículo que é esse? Se o bispo do Novo Zordo estava louco e alegou a existência de um currículo que foi entregue pelos cônegos, se esse currículo realmente existiu, quem que escreveu estava equivocado, se o bispo realmente acreditou que ele era padre ordenado pelo Pivarunas. Há muitas perguntas sobre isso, mas isso não é o ponto central que vamos buscar aqui. Porque tudo, pra gente que é sede vacantista, tudo que é feito pela igreja do Novo Zordo, toda essa bagunça, para a gente que é sede vacantista, é inválido e nulo. Ele não é papa, ele não diz nada certo, eu não quero seguir, ele não quero obedecer. Não é essa a lógica. Não, eu estou escutando da própria boca dessas pessoas ensinamentos que estão em contradição do ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente vai e analisa essas duas coisas. Falar sobre esta bula do Papa Paulo IV, uma Constituição Apostólica, que se chama Cum ex Apostolatus Officium. Então, ele recebeu, após 4 anos no mosteiro de Belém, nas minhas contas, a ordenação presbiterial no ano de 2000. Eu lembro que essa ordenação, vale lembrar aqui, que essa ordenação é no rito novo de Paulo VI, que para nós sede vacantista é inválida e sem efeito, como o próprio Frei Tiago também já ensinou. VI foi lá e fez um rito novo, principalmente para a ordenação dos bispos. E esse rito de ordenação dos bispos, feito por Paulo VI em 1968, é um rito que nunca existiu. Então esse rito novo, inválido, incapaz de fazer um bispo, compromete todas as ordenações que vieram depois de 68. E depois da ordenação, Dom Aloísio enviou o padre Christian para uma experiência pastoral na Canção Nova, e em seguida padre Christian retirou-se como eremita na região de Atibaia. Então, antes dele ser carmelita, pelo que parece, ele tinha essa permissão para ser uma experiência eremítica. Então, a partir dali, pediu ao arcebispo permissão para encontrar uma comunidade religiosa para viver a sua vocação. Então, eu tenho que sempre lembrar que ele tinha esse desejo de ser religioso nos moldes antigos. Então, o arcebispo deu essa autorização, esse arcebispo entre aspas, né, tudo no Novo Zordo, e na época foi para a Europa buscar alguma comunidade religiosa e assim encontrou o Instituto Cristo Rei. O Instituto Cristo Rei
E ali, em Firenze, na Itália, eu passei quase um ano com eles para fazer essa experiência de vida religiosa com eles. Então, apesar de eu ter me encantado muito com a missa no rito tradicional, eu não tinha uma identificação com o carisma que eles viviam. Esse instituto tem permissão de usar o missal de 1962 do antipapa João XXIII. É uma sociedade de clérigos que foi criada no Novus Ordo em 1990. Então, portanto, para nós, sedivacantista, também é inválido e nulo. E era ali, em Firenze, na Itália. Um lugar maravilhoso, agradabilíssimo e muito interessante, diga-se de passagem. Então, passou quase um ano com eles para fazer essa experiência de vida religiosa. Retirou do Instituto Cristo Rei, voltou para o Brasil em 2002, encontrou uma comunidade religiosa que estava se organizando em Atibaia. E é aqui que a história do Carmelo começa. Então tudo aquilo que ele falou no vídeo não era do Carmelo. E agora que começa a história do Carmelo. E aqui a gente tem que analisar muito bem, muito bem. E tive a graça, assim que eu voltei para o Brasil naquela ocasião, em 2002, de encontrar uma comunidade religiosa que estava se organizando na cidade de Atibaia, interior de São Paulo. Ele entrou então ali no noviciado. Então, se ele entrou no noviciado, esse Carmelo, e nessa fundação de um Carmelo, então era uma fundação de um Carmelo ali, que era dirigido por um frei carmelita descalço, ou seja, o carmelita descalço é aquele carmelita que não reza a missa do Santo Sepulcro, né? E esse frei é chamado Marco Aurélio. Então perceba que um carmelita descalço do Novus Ordo que reza a missa de Paulo VI. E sempre rezou a missa de Paulo VI. Essa parte o frei no vídeo passa muito rápido, mas é a principal. E antes, vamos explicar um pouco sobre os votos de religião no catolicismo, para que o povo católico entenda muito bem do que é que se trata. Uma pessoa que quer entrar numa ordem religiosa precisa passar pela experiência de 6 meses e então professar os votos simples. Se quiser continuar, esses votos simples não tornam uma pessoa monge ou frei. Então só mais depois de 6 meses, ou seja, após um ano de noviciado, é que a pessoa então professa, né, os votos solenes. Os votos que tornam alguém religioso são os que são considerados como públicos, são votos públicos. Votos solenes públicos, votos simples públicos. Então, ao contrário, se não é público, é chamado na Igreja Católica de privado. E não fazem ninguém ter o reconhecimento de monge. Não obriga ninguém você chegar e falar, você é monge, você é frei. E vale um adendo aqui, o público não significa que é feito diante de uma plateia, de uma multidão, não significa nada disso. Significa na Igreja Católica que é feito diante de uma autoridade superior da Santa Igreja de Deus. E que são aceitos por essa autoridade. Então essa autoridade tem que aceitar. Presta bem atenção, a autoridade da igreja tem que aceitar os votos. Então, para ser religioso diante dos católicos, o voto tem que ter a matéria, que é o voto, né? E necessariamente também a forma, que é a aceitação pública dessa autoridade. Isso ensina o Código de Direito Canônico de 1917. O Novus Ordo também ensina o Tratado de Teologia Moral de Santo Afonso. Se você quiser, pode pesquisar. Então, portanto, se alguém não tiver esse caráter público, o voto é considerado como voto privado. Igual um voto que alguém faz diante de Deus, né? De que vai sempre rezar o terço. É um exemplo de voto privado. O voto privado não torna alguém religioso. E nenhum católico está obrigado a chamar tal pessoa de irmão, frei ou freira. Os requisitos do voto são esses. E o que são esses votos? São os votos de pobreza, castidade e o principal voto, o voto de excelência de qualquer religião, o voto de obediência, em virtude do conselho evangélico de Nosso Senhor Jesus Cristo. O jovem rico, se quer ser perfeito, deixe tudo e me siga. E a imitação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte. E esta é a essência do voto. E daí que cada ordem religiosa tem algum carisma diferente. Uns são mais violentos com relação à pobreza evangélica, outros ao silêncio e austeridade, e outros à vida ativa, à pregação, à sociedade e ao martírio, à missão apostólica, outros à vida mais contemplativa, fechada,
etc. E antes de existirem ordens religiosas, quem foram os proto-religiosos, os primeiros religiosos? Foram os eremitas que se retiraram para o deserto, para a austeridade, estudos, meditações, silêncio, solidão. Outros também foram pregadores mártires que andavam nas cidades pagãs. Outros foram os missionários que iam em terra tão distantes batizar e ensinar o evangelho a todas as gentes. Todos viviam sozinhos. Depois de um tempo, seguiu-se então uma regra e ainda assim viviam sozinhos. E não queriam reconhecimento de nada, só de Deus. Então veio a época de São Bento, que colocou este espírito em forma não mais solitária, mas em comunidade, tornando assim a base das ordens que conhecemos hoje, legalizadas pela Igreja Católica. Então, para eu reconhecer a validade dos votos do Frei Tiago, eu terei que aceitar a autoridade da Igreja do Novo Sordo? E de acordo com o ensinamento dos votos, sim. Então, toda vez que alguém o chama de Frei, estará reconhecendo como autoridade da Igreja Católica as autoridades do Novo Sordo. E isso é uma contradição para o sedevacantismo. Então vamos voltar à história do Frei Tiago. O Carmelo então surge em Atibaia, fundada por um frei carmelita descalço chamado Marco Aurélio, no ano de 2002. Então devemos nos questionar: quem é este frei Marco Aurélio? Quem é este frei carmelita? Ele é um prior da ordem desse Carmelo? De que Carmelo ele veio? Se ele não era prior, que bispo ou abade válido fez superior de um Carmelo? Esse Carmelo foi elegido por ele sozinho ou teve a aprovação de um bispo? E o mais importante de todas as questões deste vídeo: é um Carmelo descalço ou é uma nova ordem religiosa criada no Novo Sordo? Ou pelo Frei Marco Aurélio ou pelo Senhor Frei Tiago? E tudo isso que vem do Novo Sordo, para nós sedevacantistas e nada, é a mesma coisa. Para assumir como arcebispo de Campinas, veio Dom José Maria, que sempre nos recebeu muito bem, e deixou a nossa comunidade religiosa com toda a regularização canônica. Porque, de fato, o Frei Marco Aurélio já era professo da Ordem do Carmelo Descalço, e ele, então, uma vez sendo superior ali, em Atibaia, ele organizou tudo isso dentro da legislação do Carmelo. Então, segundo o depoimento de uma senhora, a Cúria de Bragança Paulista, o chanceler José Correia, diz: não são carmelitas, e Frei Tiago, em verdade, Padre Christian, foi encardinado na diocese de Aparecida. Somente o Padre Christian tinha permissão para experimentar a vida eremítica, e que a criação posterior de um Carmelo foi um ato irregular. Um ato irregular. E o bispo Sérgio agiu de acordo com a orientação da Santa Sé, especificamente da Congregação da Vida Consagrada. Então, só o Frei Tiago tinha permissão para experimentar a vida eremítica. Este é um comentário que eu queria ouvir a resposta do Frei Tiago. Por que é que o Novo Sordo fala que o senhor não é frei e que este Carmelo é inválido ou irregular? Porque somente o senhor tinha autorização para experimentar uma vida eremítica e não para criar uma comunidade. Por quê? Então o Frei Tiago continua no seu vídeo. Em 2005, professou os votos religiosos com o Frei Marco Aurélio, que hoje é um pároco na Diocese de São Marcos, no Rio Grande do Sul. Então, ele professou os votos em 2005. E com autorização do bispo de Aparecida e Dom Bruno Gamberini, bispo da Diocese de Bragança Paulista, todos do Novo Sordo, ele teve essa autorização. Então aqui, em 2005, ele professou os votos religiosos com o Frei Marco Aurélio, e teve autorização do bispo de Aparecida e de Dom Bruno Gamberini. Que eu ingressei no noviciado nessa fundação de um Carmelo que era dirigido por um carmelita descalço chamado Frei Marco Aurélio.
Então eu fiz todo o noviciado. Em 2005 eu professei os votos religiosos com ele, com autorização do bispo de Aparecida e também do bispo de Bragança Paulista, na época, Dom Bruno Gamberini. E aqui podemos ler algo interessante na internet. Alguns fradiaguistas mostram nessa carta, que essa carta eu não sei se é falsa, poderia ser, né? Visto que está digitalizada, não está escrita a próprio punho. Mas eu não vou dar uma de seguidor da tese de Gerhard e dizer que é falsa, eu vou aceitar essa carta como verdadeira. Então esta carta de um bispo que veremos mais à frente, chamado José Maria Pinheiro, a carta diz: declaro, em virtude de não terem sido localizados os devidos documentos, que recebi os votos perpétuos do Frei Tiago em 31 de maio de 2009, na cidade de Maripuarã, dentro da missa, e atesto que desde 2007 investi Frei Tiago no cargo de prior do mosteiro Santo Elias dos Irmãos Carmelitas Eremitas, confirmando este instituto como direito diocesano, que havia sido fundado na época por Dom Bruno Gamberini, autorizando a receber noviços e a usarem hábito próprio, enquanto fui bispo da diocese de Bragança Paulista. Esse bispo, José Maria, ele assina a carta em 2011. E essa época era a época que estava correndo todo o processo diocesano na Santa Sé com o Frei Tiago. Então parece que ele foi lá e pediu para esse bispo do Novo Sordo uma carta, porque ele não tinha encontrado documento. Então aqui há outro conflito de informações. O Frei recebeu os votos com o Marco Aurélio, que era carmelita descalço, em 2005, ou os votos com o bispo do Novo Sordo em 2009? E seja qual for, para nós ainda é inválido. Segundo o cano 646, são considerados legitimamente demitidos ipso facto os religiosos, primeiro, apóstatas públicos da fé católica. Segundo, os religiosos ou religiosas que fogem com o homem ou com a mulher. São também apóstatas o religioso profeta de votos perpétuos, seja simples, seja solene, que saem da casa religiosa com o ânimo de não voltar, ou que, havendo saído, não votam a ela por intenção de fugir da obediência religiosa. Então aqui também o bispo do Novo Sordo fala que foi um instituto e não uma ordem religiosa, e pelo visto chamada Mosteiro de Santo Elias dos Carmelitas Eremitas. Aqui ele quer dizer carmelitas descalços que deveriam viver uma vida eremítica ou uma ordem religiosa nova. Eu não entendi. Então esse instituto foi criado pelo bispo diocesano do Novo Sordo, Bruno Gamberini, de direito diocesano, portanto não é de direito papal. Só que a ordem dele não é nem descalça e nem calçada. A gente vai ver que a ordem do Frei não é nenhuma das duas. Salve Maria, bom dia. Salve Maria, bom dia. Eu falo com o Frei Marco Aurélio? Eu mesmo, São João da Cruz. Vocês são eremitas daquele do ramo do descalço, né? Que veio acho que em 1999. Eu era do descalço, só que aí que aconteceu, antes de entrar no Carmelo Descalço, eu já fazia jejum, fazia segunda, quarta e sexta pão e água de inteirinho, uma coisa que não tinha nada, porque não podia pôr mas deixa eu perguntar, você teve permissão de fazer então esse Carmelo Descalço eremita lá em Atibaia? E você era prior geral, superior? Eu era carmelita descalço. Aí quando eles me mandaram embora em Belo Horizonte em 97, o padre Joãozinho, né, falou assim, agora arruma um bispo que te acolha, né? Entendi. Eu tô sentindo que é um carisma do Espírito Santo, tem que abrir as velas, enfunar as velas, deixa o Espírito Santo soprar e enfunar. Então o Dom Bruno, que era nascido, ele era daqui de São Carlos mesmo. Eu sou nascido em São Carlos. E você fez o Carmelo aonde? Você fez no Rio Grande do Sul ou em São Paulo? Eu entrei no Carmelo, o postulantado do Carmelo Descalço era em Caratinga. Tinha um eremitério em Piedade e Caratinga, só que estava fechado o eremitério, que os últimos 3 eremitas tinham morrido. Eu queria ser eremita, mas eles não me deixavam. Aí depois eu fiz o postulantado em Caratinga, que dá 6 horas além de Belo Horizonte, sentido nordeste de Minas, né? Depois eu fiz um noviciado em São Roque, na Raposo Tavares, no quilômetro 64, né? Chama Centro Teresiano de Espiritualidade. Eu falei, Patrício Chadini morava lá, era meu prior da casa, tudo mais. E ele dava todo o apoio para eu usar o hábito na média.
O mestre noviço não queria nem que usasse a capa no dia da profissão, pai. Mas você professou os votos perpétuos solenes, foi aonde? Não, eu professei o voto simples no Carmelo Descalço. Aí fiz 2 anos de teologia em Belo Horizonte de filosofia. Quando o Carmelo Descalço não permitiu que eu renovasse voto, porque eu comecei a ir para a faculdade de hábitos, eles tomaram como desobediência e alegaram falta de espírito comunitário. Mandou embora, simplesmente. Entendi. O padre João falou, um bispo que te acolha. Ele falou, qual que é a sua situação agora? Você já ouviu falar das constituições de 90 e 91? O Carmelo Descalço. Foi aí que surgiu os eremitas, né? Madre Maravilha, você já ouviu falar? Não, ainda não estava pesquisando. É que eu vi que a história dos eremitas ressurgiu foi nessa época, né? Que começou a ter esse carisma dos descalços, permitir aqueles que queriam viver a vida eremítica e criou como se fosse uma sobre-ordem, assim, né? Uma sub-ordem, assim. Então, aí, eu vou explicar. A Madre Maravilhas, ela queria seguir a regra de Santa Teresa. O Carmelo Descalço, o superior geral da ordem, não permitia. Elas são bem austeras e penitentes. Então foi criada a Constituição de 90 e 91. As da Constituição de 90 são mais radicais, estilo Santa Teresa dava. As 91 são mais pós-modernas, né? E aí essa Madre Maravilha escreveu para o Papa João Paulo II e falou, se tiver um mosteiro no mundo que queira seguir Santa Teresa, eu implaco. Tem 177 mosteiros no mundo que escolheram seguir a regra radical de Santa Teresa, nada descalço, não tem nem energia elétrica no mosteiro, né? E o Papa João Paulo falou, vocês vão ficar subordinados diretamente a mim, não ao superior geral da ordem. Então é como se rachasse, tivesse 2 ordens, ambas são Carmelo Descalço, mas com confissão diferente. E a Madre Maravilhas, esses 177 Carmelo Descalço, estão ligados direto ao Papa e não ao superior geral da ordem. Elas falam, na regra delas, aprovada pelo Vaticano, está escrito que o Carmelo Descalço perdeu o carisma. Nação por lá, isso foi em 2007, 11 de maio. Aí quando eu vim consultar o bispo, levou 6 meses para ele me responder se ele acolhia na diocese ou não. Nesse período, eu fiquei morando aqui esperando a resposta dele. Nesse período, o Frei Tiago foi na mão do bispo de Bragança Paulista, que era o Dom Luiz Antônio, alguma coisa, Antônio Maria, acho que era alguma coisa, né? E assim, sem me avisar, eu era superior dele e era diretor espiritual. E sem me avisar, foi lá e professou na mão do bispo e inventou uma nova. Ele falou, irmãos de Maria, bem-aventurados Maria de Monte Carmelo, inventou um nome inventado dele. Mas eu tinha na mão do Dom Bruno a regra da ordem do Carmelo Desnudo, que é mais radical, mais austero e penitente que o Carmelo Descalço. Aí que eu vi. Só que aí eu fiquei na dúvida do Carmelo dele, que no vídeo que eu vi dele, ele fala que ele fundou um Carmelo lá em 2001, que estava sendo fundado um Carmelo. Só que eu vi numa entrevista que você foi embora em 2007, aí ele ficou em 2007 a 2009 sem superior. Eu não entendi nada assim muito bem, né? Eu sou o fundador da Ordem do Carmelo Desnudo. Entendi. Ele foi na mão do bispo Dom José Maria lá, e José Antônio é o nome do bispo, e ele criou um Carmelo dele, acho que irmão de Maria do Monte Carmelo, inventou um nome lá e fundou. E não tem nada a ver com o senhor, então, assim, é outro Carmelo, no caso? Do Carmelo, ele fez da cabeça dele sem me avisar, eu fiquei 6 meses aqui tentando a ordenação por aqui, ele simplesmente fez isso. Aí ele fala que é um Carmelo ligado que teve toda a fundação canônica, e o engraçado é que eu vi uma carta do Dom José Maria, falando que recebeu os votos do Frei, os votos perpétuos, né, em 2009, e que permitiu esse Carmelo, que estava recebendo pessoas. E eu fui ver também um pouco a história do Carmelo, mais ou menos. Ele pega uma missa em latim do rito carmelitano, que foi abandonado lá em 1970, eu acho, os carmelitas calçados, né? Pega uma regra de 1930 do Palau, eu esqueci o nome, Francisco Palau, acho. E é um eremita, não é um mendicante. E eu fiquei muito, muito esquisito isso daí. Eu não vi nada disso aí na igreja, assim, né? A profissão dos votos simples, né? Mas aí quando eu fui para continuar, ele foi na mão do bispo e desse José, como que você fala? José Maria. Então, ele, sem o meu conhecimento, ele foi lá e simplesmente professou na mão do outro, pronto, e criou um nome novo. Irmão de Maria do Monte Carmelo, fez uma coisa da cabeça dele. Então, aí, quando o bispo... Nossa! Como arcebispo de Campinas, veio Dom José Maria, que sempre nos recebeu muito bem, e deixou a nossa comunidade religiosa com toda a regularização canônica. Ele, então, me colocou como prior daquele mosteiro. Então foi ali que nós vivemos 11 anos. E que ele investiu o Frei Tiago como prior em 2007. Então, antes, Frei Tiago ficou 3 anos sem votos perpétuos, ou seja, votos temporais, e ficou como prior de um instituto que tem autoridade de um bispo novo sordo. Então a história não bate. Marco Aurélio, era um frei carmelita descalço. Ele fundou uma ordem nova em 2002, né? Ou um instituto? Foi o bispo ou foi o Marco Aurélio, o frei Marco Aurélio, que fez isso?
E segundo essa entrevista aqui, que é muito importante, muito reveladora, e para todo o nosso esclarecimento, é uma entrevista do Frei Tiago mesmo, um Carmelo eremítico no Brasil, ereção. Trata-se de uma congregação que não é nenhuma das carmelitas. Ela tem eremitérios femininos e masculinos, não é nem carmelita descalço e nem carmelita calçado. E foi aprovado pelo bispo de Bragança e Paulista. O novo ramo da grande família carmelita leva o nome de Irmãos Eremitas da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Essa entrevista é muito interessante. Ressurge o rito carmelita, ou o rito do Santo Sepulcro no Brasil. No site subsidiolitúrgico.blogspot.com. Também tem outros sites, a mesma entrevista. No Salvem a Liturgia, né, no outro site. Ele que difundiu essa notícia. Então o próprio entrevistador pergunta: Reverendo Frei Tiago, vemos que se trata de uma congregação nova, não fazendo parte dos carmelitas descalços nem dos calçados. Estamos certos na nossa impressão? Caro Dr. Rafael, responde o Frei. Caro Dr. Rafael, somos sim uma nova fundação, mas que se trata de uma restauração do carisma monástico original do Carmelo, que já tinha se perdido desde o fim do século XIII. De fato, Santa Teresa quis recuperá-lo ao propor o seguimento da regra primitiva na sua reforma descalça. Só que, entretanto, na metade do século XIX, o beato Francisco Palau, movido por uma revelação mística, fundou o Carmelo Eremítico na Espanha, com este mesmo objetivo. E este grupo existiu até a década de 30. Nós agora estamos recomeçando com as mesmas constituições que ele escreveu. Então, há outros mosteiros deste instituto no Brasil ou no mundo? Aí responde para ele: não, a nossa fundação está nascendo agora em Atibaia, o mosteiro Santo Elias para monges e o mosteiro Santa Maria para monges. E ele continua: os senhores celebram a liturgia própria do rito carmelita? Qual o motivo que os levou a isso? O principal motivo é esse: não há como nos identificarmos com os primeiros carmelitas seguindo a regra primitiva, se não celebramos a mesma liturgia, pois a liturgia é a parte essencial da nossa vida. Então aqui ele não celebra a liturgia tridentina, ele celebra outra liturgia. E os carmelitas da antiga observância, os carmelitas descalços, ainda usam esse rito, ainda que esporadicamente. Aí o Frei ainda fala: os descalços renunciaram à liturgia própria desde a edição pós-tridentina do Missal Carmelitano. Que então está falando, os descalços lá, em 1585, ele sabe, não usam mais essa liturgia. Então vamos lembrar, o Frei Marco Aurélio era descalço, e ele também não celebrava nem a tridentina, ele só celebra a missa de Paulo VI. Aí o Frei Tiago continua: entretanto, os carmelitas da antiga observância, ou seja, os calçados, preservaram o rito do Santo Sepulcro de Jerusalém até 1971. Depois desta data, não puderam mais celebrar nem esporadicamente, conforme decisão do capítulo geral. Eles argumentaram que o rito era impróprio para suas atividades paroquiais. Como nós não temos paróquia, mas vivemos em mosteiros, o rito para nós é perfeitamente bem-vindo. Entenderam? E aqui é o principal também nessa entrevista: como aprenderam o rito? Pergunta: ainda existem livros litúrgicos e manuais de rúbricas? Aí o Frei responde: o próprio missal traz as rúbricas e as diversas variações. Também vimos um vídeo de uma missa celebrada na década de 50, que nos ajudou a melhorar alguns aspectos da liturgia solene. E aí o entrevistador continua também: usam eventualmente o rito romano antigo, ou seja, a missa tridentina? E a missa nova? Se o fazem, é em latim ou é em vernáculo? Aí o Frei fala: não, celebramos somente o rito carmelitano ou o rito do Santo Sepulcro, todo em latim. E isso aqui teve muita confusão no pessoal aí do RR. O pessoal achou que ele fazia missa tridentina e tal, mas não, ele faz um outro rito carmelitano. E aí nessa entrevista ele fala ainda, pergunta: quais são os planos do seu Carmelo? Pretendem construir novas casas no Brasil? Então aí ele fala: eu fui ordenado padre em 2000 e queria celebrar o rito tradicional. Não tive nenhuma chance nem oportunidade. Fui então para a Itália e para a França, mas não estava feliz longe da minha nação. Entrei neste Carmelo em 2002, que havia sido recém-fundado
por um carmelita descalço que eu já conhecia. Este meu superior tinha bons propósitos sobre usar o hábito e viver a regra, mas não aceitava a liturgia tradicional. Ele não aceitava a liturgia tradicional. Enfim, em 2007 ele foi para a sua diocese, lá no Rio Grande do Sul, e lá se tornou padre secular. Eu permaneci sozinho, e no ano passado, ou seja, ele ficou sozinho por aproximadamente 3 anos, 2 a 3 anos, e no ano passado estruturamos as coisas e começamos a receber as vocações. Acredito que seja uma obra de Nossa Senhora, e sinto que temos condições de crescer muito. Então você vai no site Fratres in Unum, né? Frei Tiago de São José Resiste, né? Uma entrevista lá, não sei, de 2012, né? Ele foi um auê lá nos meios tradicionais. Montfort, o Alan dos Santos defenderam ele contra o bispo o Sérgio, que estava expulsando ele. E lá nessa entrevista ele revela também uma coisa muito interessante. O entrevistador já pergunta: por que o bispo te expulsou? E o Frei fala: em 2012 nós fomos expulsos por desobediência. Havia na ocasião uma ordem expressa do bispo de celebrarmos pelo menos o missal dominical no rito de Paulo VI, e nós recusamos. Entretanto, a instrução que regulamentava o motu próprio de 2007 dava direito aos institutos de vida religiosa de celebrarem exclusivamente a missa tradicional. Portanto, não podemos ser acusados de desobediência. Ele está falando do motu próprio de Bento XVI, o Sumorum Pontífico. E aqui ele se equivocou. Porque o motu próprio de Bento XVI, o Sumorum Pontífico, só permite fazer a missa tridentina. A missa tridentina. Está lá escrito, bem escrito. Está bem escrito ali. E outros parágrafos também do motu próprio fala que precisa ali de uma concessão do diocesano. Se quiser fazer isso em uma comunidade, num grupo e tudo mais. Não está lá escrito: pode celebrar o rito carmelitano, o rito do Santo Sepulcro, dos carmelitas calçados, sendo carmelita descalço, ou sei lá. E aqui ele ainda fala: e o que aconteceu na sua experiência pessoal de sacerdote que levou a buscar a tradição, que resolveu deixar a missa nova? Aí durante 10 anos eu celebrei segundo o novo Ordo e convivi normalmente nos ambientes da igreja moderna. Entretanto, quando eu comecei a celebrar o rito tradicional em 2007, após o motu próprio, fui percebendo que havia uma contradição entre o chamado rito ordinário e o rito extraordinário. E a partir dali, comecei a estudar o tema e fui chegando à conclusão de que a missa criada em 1970 não se baseia na lex orandi da igreja, como foi estabelecida pelos anteriores decretos. E por isso eu me recusei a celebrá-la. E os outros membros acompanharam essa mesma postura? Sim, todos nós, muito convencidos da riqueza da missa tradicional, e éramos unânimes no desejo de dar o melhor de Deus e adorá-lo de forma digna e sacral. Então vamos vendo, o Frei continua relatando. Dom Bruno, em 2005, pediu para ele assumir uma paróquia no bairro Portão, onde ele desenvolveu um trabalho pastoral por 2-3 anos. E algo bem interessante é que o ano que tal Dom Bruno saiu de Bragança foi em 2005. Então ele ficou esses 2-3 anos, 2007 e 2008, sob o governo de outro bispo. E depois que Dom Bruno deixou Bragança e foi para Campinas, veio Dom José Maria, lembra aquele que deu a carta para ele lá em 2011, que nos recebeu muito bem e deixou nossa comunidade religiosa com toda a regularização canônica. Então aqui é a primeira vez no vídeo que o Frei fala de regularização canônica, muito importante. Que vindo do Novus Ordo também para nós sedivacantistas é sem efeito e nulo. E talvez uma das indignações do Novus Ordo, né, foi que essa comunidade ficou irregular de 2002 até 2007. Então isso aí bate porque a gente vê a carta publicada pelo bispo José Maria e pelo nome dado ao mosteiro Santa Elias. De fato, vemos que também existe uma empresa na mesma data no nome do Frei Tiago. Foi criada em 2009. Então ele continua sobre essa regularização canônica da comunidade religiosa, né, que ele diz: porque de fato o Frei Marco Aurélio já era professo carmelita e, portanto, ele sendo superior, aqui há um equívoco, alguém que é professo carmelita não é necessariamente o superior da ordem carmelita. Então ele organizou tudo em Atibaia, uma vez que Frei Marco Aurélio resolveu voltar para a diocese de São Marcos, que era para sua origem, ele então me colocou
como prior daquele mosteiro. O bispo José Maria disse que foi ele, que fez ele prior em 2009. E a data também bate com essa empresa. E se foi o bispo do Novo Zordo, para nós sede-vacantistas é ainda inválido e nulo. E se foi o Marco Aurélio, a mesma coisa, porque ele é considerado para nós sede-vacantistas um religioso apóstata. E eu liguei também para a diocese, onde que ele estava lá, o Marco Aurélio, e me confirmaram que ele nunca foi superior de nenhum Carmelo. Que ele só é um carmelita descalço do Novo Zordo, que sempre rezou missa nova. Então, temos aqui algumas questões a perguntar a Frei Tiago. Se essa nova ordem religiosa, se isso aí que vocês fizeram é uma nova ordem religiosa ou é um instituto? Eu ainda não sei, não dá para saber. Pelo que eu vi, é uma nova ordem religiosa. E supondo que ela era irregular, de 2002 até 2007, como é que você pôde receber votos em 2005 de uma comunidade irregular? E como os bispos do Novo Zordo daquela época puderam receber votos de alguém em uma comunidade irregular? E para nós, sede-vacantistas, tudo isso é inválido e nulo. A gente nem precisa se preocupar com isso. Isso aí é mais para quem é da posição reconhecer e resistir. E até agora, nessa história toda, não vemos nenhum bispo validamente ordenado, somente os bispos da Igreja do Novo Zordo. E segundo a doutrina do sede-vacantismo, baseado na carta cum ex apostolatus officio, usada também pelo próprio Frei nos seus vídeos, esses bispos não são nada. Então continua o Frei. Então ali que vivemos 11 anos, então é de 2002 até 2013. E assim ali fomos buscando o que o Vaticano II havia deixado de lado. Por volta do ano de 2011, nós resolvemos abandonar a missa de Paulo VI. Então o bispo diocesano Dom Sérgio Aparecido Colombo me chamou, esse bispo aí é o vilão da história toda, ele me chamou e me disse: vocês não estão de acordo com a diocese. Então foi nesta ocasião que emiti um documento que eu estava agindo em desobediência com o bispo diocesano, e então eles foram expulsos do mosteiro que construíram por 11 anos. Entretanto, por volta do ano de 2011, nós resolvemos, de comum acordo entre todos os irmãos, de abandonar a missa de Paulo VI. Então, o bispo diocesano, naquela ocasião, que era Dom Sérgio Colombo, me chamou e me disse: olha, vocês não estão de acordo com a diocese, porque eu não concordo que vocês celebrem somente a missa no rito antigo. Mas vamos ter que nos atentar um pouco aqui. Aqui tem que estar atento. O Frei Tiago abandonou a missa de Paulo VI usando como base o documento do apóstata Ratzinger Bento XVI, o Summorum Pontificum, como ele mesmo confirmou nessa entrevista. E neste documento permite celebrar a missa tridentina sem consentimento de ninguém, porém não permite celebrar outros ritos sem consentimento do bispo diocesano. O Frei Tiago reza a missa tridentina ou a missa do rito do Santo Sepulcro de Jerusalém, de carmelitas calçados abandonados em 1970. Ou vou explicar melhor, ele reza a missa permitida para os carmelitas descalços ou uma missa abandonada desde o Concílio de Trento pelos carmelitas descalços. E aqui é o principal argumento que eu acho que deveria ter uma resposta. O Frei Tiago diz que nunca rezou missa tridentina. O que ele quis de fato fazer? Primeiro, era viver uma regra dos carmelitas descalços abandonados em 1930 de Palau. Segundo, voltar a ordem do Carmelo para a forma eremítica, que não era vista desde o século XIII, ou seja, o Carmelo sempre foi ordem mendicante. Ele voltou para a forma eremítica. E 3, rezar a missa dos carmelitas calçados, que foi abandonada em 1970, para rezar a missa nova. Então, portanto, há um vazio de tradição, de entrega de tradição, assim, de 32 anos, até 2002, né? Então, o bispo do Novo Zordo, esse Sérgio aí, deve ter procurado o Frei. Ele chegou na diocese e vai querer saber quem que são os membros. E ele viu aquele rito, ele questionou sobre esse rito. E uma vez que não era o tridentino, o bispo sempre perguntou, né? Onde você aprendeu? Qualquer um pergunta, onde é que você aprendeu? E ele deve ter ficado abismado. E aí ele foi procurar onde é que o Frei se formou e tudo mais, aí deve ter tido toda essa confusão. Uma vez que o Frei Marco Aurélio só rezava a missa nova, até hoje ele só reza a missa nova, como afirma o próprio Frei, como eu liguei lá. Onde que ele aprendeu esse rito? Que eu estava agindo em desobediência com o bispo diocesano. E lendo missais e vendo vídeos. Então o Frei rezou e ofereceu, e ainda oferece até hoje aos seus fiéis latinos, um rito diferente da missa tridentina,
sem ter entrado em nenhuma tradição que reza esse rito desde 200 anos antes da fundação, antes da bula Quo Primo Tempore. E é bom você ir lá na bula e dar uma boa lida o que ela fala para quem não desobedece essa bula. Então vamos explicar melhor, para entenderem. É proibido um padre mudar de rito sem consentimento da Santa Sé. Isso até no Novus Ordo, quanto no sedvacantismo. Vamos supor que o padre agora, assim, vamos supor, é latino, quer rezar um oriental. Ou ele quer rezar qualquer rito que ele nunca viu, não tem uma tradição com ele. Tudo vai ser julgado, não é assim, eu vou agora rezar e pronto. E uma vez que o católico feito no rito latino, o padre tem que rezar sempre o missário romano, né? Ao menos se ele ingresse numa comunidade religiosa, que reze um rito desde a sua fundação até os dias atuais, que seja diferente do missário romano, e também tem que ser latino, não pode ser um rito oriental. Senão está excomungado, se for oriental está excomungado. O rito do Frei Tiago é latino, né? Então, depois da bula Quo Primo Tempore, todos os padres latinos devem rezar o missário romano. Se for carmelita descalço, também, principalmente porque os próprios carmelitas lá em 1500 decidiram abandonar essa missa carmelita, essa missa do Santo Sepulcro. E seguiram a vontade de São Pio V, desde a publicação da bula. Só os calçados rezavam o rito carmelita. E após o Concílio Vaticano II, eles abandonaram. O rito acabou ali no Concílio Vaticano II. Nenhum Carmelo descalço faz esse rito. E ele, como padre, não pode abandonar um rito latino. Mesmo alegando que ele tem privilégio da Ordem do Carmelo, que ele próprio inventou as regras, que foi prior. E além desse fato, tinha também aquela confusão da ordenação dele pelo bispo falecido na época, o Dom Aloísio, que até hoje não foi esclarecida para todo mundo, até hoje. Mesmo que vocês tenham essa permissão de celebrar a missa antiga pelo motu próprio Sumorum Pontífico, vocês não podem continuar somente com essa missa. Então ele me pediu que celebrasse, pelo menos aos domingos, uma missa de Paulo VI. Então esse bispo do Novus Ordo chegou na diocese, foi procurar conhecer os sacerdotes, e viu que ficou escandalizado com o que viu, e como vê nesse comentário aqui, e assim prudentemente suspendeu. Eu achei prudente, mesmo para um bispo do Novus Ordo. Apesar de ele ser do Novus Ordo, estava agindo corretamente, pelas coisas que eu vi. E esse bispo aí sofreu ataques da Montfort, que confundiu missa tridentina com rito carmelitano, porque falava em latim é missa tridentina. O Alan dos Santos. Nós vamos apresentar aqui agora o rito da Santa Missa para aquelas pessoas que queiram santificar o domingo ou os dias de festa e não tenham acesso ao sacramento da Eucaristia, celebrado segundo todas as condições essenciais para que esse rito seja válido e legítimo, segundo a aprovação da Santa Igreja Romana. Em seguida, o sacerdote, com os braços em forma de cruz, continua a oração eucarística. E continua o Frei Tiago. Procuramos outros bispos do Brasil, mas ninguém quis nos aceitar, então mudamos para o Paraguai, sendo recebidos por Dom Rivieres. Então nossa situação canônica voltou ao estado regular. Então ele deu todas essas regularizações para instalar a cidade do Leste, foram construir um outro mosteiro, foram então começar a estudar tudo o que estava acontecendo no Vaticano II. Então o bispo Rivieres informa. Em 2015 esse bispo aí, né, o Frei Tiago fala que ele foi expulso da própria diocese por Francisco. Só que na verdade esse bispo aí foi aposentado pela idade, porque é a doutrina do Novus Ordo. Os bispos eméritos vovós, é uma profissão assim, que chega na idade eles vão e não serve para nada mais. Então, aí fala ele que não recebeu nenhuma justificativa, outro trauma que sofreram, esse bispo era um pai. A partir de 2007. Então nós procuramos outros bispos no Brasil, mas ninguém no Brasil quis nos aceitar, justamente para não fazer guerra com o bispo de Bragança, que colocou isso como uma coisa pessoal e que veio para cima de nós com uma violência pessoal. E foi por isso então que nós tivemos que mudar para o Paraguai, com muita dificuldade, transferir toda uma comunidade para um lugar distante, entretanto recebendo uma acolhida extraordinária de um bispo que eu considero um homem extraordinário, que foi Dom Rivieres. Então, a partir do momento que esse bispo nos acolheu no Paraguai em 2013, então a nossa situação canônica voltou ao estado regular. Então Francisco colocou ali Monsenhor Steckling, que está ali ciente que é uma pessoa mais jovem, né? E essa pessoa, quando a pessoa é mais jovem, ela vai, especialmente, né, que ele diz, especialmente para destruir a diocese.
Então proibiram ele de celebrar os sacramentos em março de 2016 e ele passou quase um ano nessa obediência. E então levou todo o dossiê para Roma, para a Congregação da Doutrina da Fé, e eles lavaram as mãos e não o ajudaram. Então, a partir dessa história cheia de peripécias e aventuras e reviravoltas, agora vamos de fato para o que interessa. Quando ele, Christian, se tornou um sacerdote válido de fato para o sede vacantista. Vimos que até agora tudo que ele fez e desfez foi com bispos do Novo Zordo, que ele mesmo diz que são inválidos segundo a bula Ex Apostolatus Officio e segundo a doutrina correta do sede vacantismo. Que uma vez mudada a forma do sacramento da ordem, a partir de 1968, as ordenações começaram a se tornar inválidas. Então o Frei continuou. Então, em 2017, foi para a França, em Toulon, sendo acolhido por Monsenhor Dominique Rier. Então percebeu que o bispo o ajudava para tentar o controlar. Então, uma vez que foi se dando conta que estava participando de uma seita e não da verdadeira Igreja Católica, então aqui ele confessa outra vez que ele não está participando da verdadeira Igreja Católica, então deixou a diocese de Toulon e continuou vivendo a religião carmelita e também com as monjas de clausura que nos acompanharam desde Atibaia, recebendo novas vocações e continuando o trabalho de servir a Deus. Isso, Monsenhor Rei. E de fato, em Toulon, Monsenhor Rei nos recebeu muito bem e me deu possibilidade de celebrar os sacramentos. Entretanto, eu comecei a perceber, depois de algum tempo, que ele estava fazendo isso para me controlar. Desde que eu fui me dando conta que nós estávamos participando de uma seita e não da verdadeira Igreja Católica, e uma vez que eu estava percebendo que nós jamais conseguiríamos justiça num ambiente que está impregnado do erro e da falsidade, então foi por isso que eu deixei a diocese de Toulon. Então foi nesse sentido que nós continuamos a dar o nosso testemunho de religiosos num tempo de confusão. Então não venham dizer às pessoas que nós estamos promovendo a confusão. A confusão veio sobre nós. Foi a confusão que veio sobre a nossa vida. E todos os sacramentos, a partir de março de 2016, e eu passei quase um ano sobre essa obediência. Dizendo, olha, estão dizendo isso contra mim? Aqui estão as provas que tudo isso é mentira, tudo isso é falso. E eles, convencidos de que as provas eram verdadeiras, ao invés de me ajudar, ou ao invés de mandar esses bispos, pelo menos, deixarem de me perseguir, eles simplesmente lavaram as mãos. Sabemos pelo Concílio de Trento que somente os bispos podem ser confessores de monjas de clausura, entre outras coisas sobre monjas, que eu não vou me aprofundar aqui. Então, eles ficaram de forma irregular por mais 2 anos. E que para nós sede-vacantistas, para todos os efeitos canônicos, até agora eles eram leigos. Aí a gente sabe que lá na França, em Avrillé, a gente não sabe a data ou ano, mas sabemos que é após 2017, Monsenhor Williamson, o primeiro bispo válido que aparece em toda esta trama, e ele o reordenou sob condição, e só fez isso, não reconheceu o voto de ninguém, não tornou ele prior de nada, não fez mais nada. E eu queria também saber se durante essa reordenação ele fez a tonsura, fez as outras cerimônias, que normalmente duram 2-3 dias. E na carta que eu perguntei ao Monsenhor Williamson, ele nem sabe quando fez isso. E o interessante da resposta que ele me deu é que diz Padre Tiago, e não Frei Tiago, e coloca entre aspas quando fala das freiras. Mas o Frei duvida da ordenação com uma mão do bispo Dolan sem provas, apenas por relatos de calúnias. E após contar a sua versão da história, o último comentário do Frei é: estranho que as pessoas virem nos dizer que somos falsos monges, porque tudo que fizemos foi com aprovação canônica, foi com o noviciado válido, foi com os votos que a igreja confere e tudo de acordo com as prescrições do direito. Não somos falsos monges, muito menos falsos carmelitas, pois recebemos este carisma diretamente de um Carmelo. A ordem do Carmelo do dito Frei está fundada na areia dos inválidos Novos Ordo, e não na rocha firme dos bispos válidos. E ele baseia a validade da sua ordem ou congregação por autoridade dos bispos do Novos Ordo, que ele mesmo reconhece que são inválidos. Isso é uma contradição. Ou ele baseia a validade de sua ordem por si mesmo, não sabemos se ele se baseia na validade da ordem por si mesmo, e uma ordem nova nunca antes vista desde o ano de 2002. Uma ordem dita carmelita, que usa a regra de carmelitas descalços, abandonadas em 1930, que deixam de ser mendicantes para serem eremitas, algo abandonado no século XIII, que usa o rito do Santo Sepulcro, abandonado pelos carmelitas descalços em 1970, aprendido lendo missal e vendo vídeos. Se eu fosse querer ser padre, o que eu ia fazer? Iria para um seminário aprender a rezar a missa. Para isso que serve o seminário, dentre outras coisas, para fazer sacerdotes que deem legitimamente e ilicitamente os sacramentos. Ainda por cima, o tal Frei
que é um simples padre para efeitos de jurisdição, ele ainda tem por cima a autoridade de aceitar votos, governar freis e freiras, criar terciários. O novo Zordo considera como leigo, a resistência o considera apenas como padre reordenado sob condição, e nós, sedvacantistas, o consideramos como frei. Por quê? Agora eu entendo, hoje em dia as pessoas se tornaram tão sensuais e tão incapazes do pensamento que elas não são mais aptas a discernir o erro da verdade ou a discernir certas contradições que são evidentes. Ou mesmo quando elas encontram essas contradições, elas dizem, mas não tem problema estar em contradição. Você faz o contrário, cada um faz o que quer. O importante é que cada um esteja bem, esteja de acordo. Aqui chega o nível do pensamento atual. Mas a Igreja Católica não aceita isso sem um Papa. Ou seja, você está aí numa situação, você foi ordenado validamente bispo. Mas nós sabemos que toda jurisdição vem do Papa. Então, como o bispo ele exerce essa jurisdição, vamos dizer assim, de suplência, e quais são os limites desse episcopado, em vista dessa falta da cabeça do Romano Pontífice ali para nos dar toda essa jurisdição para a Igreja? Chega, Monsenhor, falar sobre isso, citando Pio XII, e mostrando que toda a jurisdição vem do Romano Pontífice. Que inclusive tem no Brasil aí alguns leigos que se dizem teólogos e que agora estão criando uma nova doutrina que vai inventar um poder para um bispo que está ali numa jurisdição de suplência e que ele atribui a esse bispo todo o poder de um bispo que recebe uma jurisdição normal de um papa, como se fosse um ordinário local ou como se fosse um delegado apostólico. E a gente sabe que isso aí é absurdo. E vai além. E coloca nesse bispo até mesmo coisas que são atribuídas somente ao Papa, diretamente ao Papa. Então, no que tange, por exemplo, a vida religiosa. Então, a gente sabe que uma coisa é a validade do sacramento. Sim, completamente. E aquilo que um bispo pode fazer enquanto ele tem a plenitude do sacerdócio para dar o sacramento. Exatamente. Outra coisa é o poder de governo, que é a jurisdição. Exatamente. E a vida religiosa está dentro dessa jurisdição. E todas as religiões, ou seja, todas as ordens religiosas, elas estão dentro da jurisdição direta do Papa. Mas, segundo esses leigos, que se dizem aí teólogos, esse bispo, ou pelo menos aquele bispo que eles indicam como o salvador da atual situação, estaria tendo em si mesmo até uma jurisdição que pertence somente ao Papa, ou seja, de criar ordens religiosas. Ou de recriar, fazer assim, não, eu posso criar um convento dominicano, eu posso criar un convento carmelita y dar a ellos los votos. Sí. Quer dizer, un absurdo completo. Sí, pero haciendo esa salvedad, ¿no? Que, bueno, si hay un espíritu de una comunidad que quieren seguir la espiritualidad de Santo Domingo y no tenemos a un dominico que nos dé la herencia, bueno, un obispo podría... Regular. Claro, hoy un obispo en la situación actual podría dar el placet, pero no es un placet jurisdiccional, sino un placet como decir, bueno, sean y sigan las reglas, pero ustedes no tienen las indulgencias de la orden dominica, no tienen... Exactamente, no tienen el tesoro de la orden dominica. Esse é um sacerdócio duvidoso. Então eles devem buscar bispos que sejam corretamente ordenados para lhes dar aquilo que nós chamamos de ordenação sob condição. Uma vez feito isso, com o rito verdadeiro da Igreja Católica, então está tudo resolvido. E eles vão celebrar a missa no rito católico verdadeiro, seja ocidental ou seja oriental, para mostrar para essas pessoas que uma grande quantidade de bispos válidos, e mesmo sede-vacantistas, depois que a ordem estiver refeita e que a igreja for restaurada por um verdadeiro papa, grande parte desses bispos estarão suspensos do seu cargo episcopal. Porque não significa que eles, sendo bispos válidos, eles são bispos segundo a vontade de Deus. Porque muitos deles foram eleitos imprudentemente e injustamente, de forma ilegal, ilícita e sacrílega. Duvidosa é a mesma coisa que nada. Porque nós não podemos receber sacramentos duvidosos. Nós devemos receber sacramentos que são 100% válidos. Para que haja sacerdotes é necessário que haja obispos. O dito Frei Tiago começa então a ficar famoso, graças às cartas trocadas com Viganò, a plateia dada pelo Centro Dom Bosco, pela Montfort, pelos movimentos terraplanistas. E é por isso que o Baphomet... Mas isso é uma coisa tão evidente. Ninguém nunca viu uma água fazer assim, ó. Você já viu a água curvar assim, fazer uma... Não tem como é que a água vai ficar em volta? E hoje ele se tornou como que o bastião do sede-vacantismo brasileiro. Se legitimou nos nossos meios graças ao apoio dado pelo Padre Cardoso, Padre Gabriel, ambos ligados ao Monsenhor Pio Spina. Então ele tentou se ligar ao Seminário São José, mas o seminário é muito sério com a doutrina, né, Frei? Ele exigiu coisas que ele não quis aceitar, e agora o Frei começa a falar que nossos bispos não são válidos conforme a doutrina católica. E é isso que eu peço uma resposta pro meu amigo Diogo. Peço que explique de onde vem essa calúnia do bispo Dolan. O dito Frei é muito exigente e rígido com a doutrina católica. Sobre a ereção de uma nova ordem religiosa por um simples padre, temos o Código de Direito Canônico de 1917 proibindo, o Concílio de Latrão de 1274
não aprova novas ordens. Temos o Concílio de Calcedônia, que excomunga quem faz uma ordem sem bispo. Sobre rezar uma missa diferente da missa tridentina, sem estar numa igreja ou ordem que reze desde 200 anos antes do Concílio de Trento, proibindo. Temos a bula Quo Primo Tempore, que excomunga. Sobre cuidar de freiras e confessá-las sem aprovação episcopal, temos o Concílio de Trento, que proíbe qualquer um que não seja bispo cuide de freiras. E o simples padre reordenado sob condição, que se torna prior de um Carmelo com a autoridade dos bispos do Novus Ordo, que ele mesmo diz que são inválidos. Isso aí é um paradoxo. Um padre do Novus Ordo com autorização para ter uma experiência eremítica solitária, vivendo em uma comunidade com contato secular, fazendo seus votos com um carmelita descalço que reza a missa nova, portanto sendo considerado parte da ordem dos carmelos descalços, e criando uma nova ordem carmelita ou instituto, ainda não sei, tudo por autoridade de bispos do Novus Ordo. E usa a bula de um antipapa Bento XVI, Sumorum Pontificum, lida erroneamente, pois só vale para a missa tridentina sobre o antipapa João XXIII, para validar o uso do rito do Santo Sepulcro de Jerusalém, abandonado pelos carmelitas calçados há quase meio século. É aprendido com leitura de missal antigo e vídeos da internet. Após todas essas coisas, ser considerado bastião do sede-vacantismo é um paradoxo. E até hoje não tivemos resposta se um religioso pode praticar religião sem voto de obediência. Que o site aí, o totalista.net, do senhor George Merry, expõe brilhantemente no artigo Voto de Obediência Vacante. A gente sabe que a Europa, os Estados Unidos, vários lugares do mundo, é devido a esse vazio, essa confusão, né, de doutrina do Novus Ordo. A gente sabe que todo padre alone, há muitos padres aí que vivem na clandestinidade. Esses padres aí, independentes, eles almejam sempre o episcopado. E eles assim vão legitimando e vão tentar, né, legitimar todas as suas peripécias e fugir do jugo de um bispo sério e legítimo. Quem será que o dará e entrará com eles, né, nas suas confusões e paradoxos doutrinais? O que a Sociedade Sacerdotal São José diz a respeito de padres independentes? A sociedade que eu sigo, do bispo Dom Rodrigo, que o lema é por uma via segura. Por uma via segura. Que eu disse? É por isso que criticamos duramente os padres vagos, não é? Que vivem por aí sem dependência alguma do episcopado católico. Não é? Quer queira, quer não, nós bispos, não é? Temos essa autoridade dada por Nosso Senhor, que está acima mesmo, né, dos padres. Nós fazemos parte da igreja docente e ensinante, né? Os sacerdotes não. Por isso que é obrigatório uma submissão e uma dependência a um superior hierárquico, não é? Que no nosso caso, né, são os bispos. Por isso que nós não trabalhamos, né, com sacerdotes independentes, não é? E que não querem se submeter a um bispo católico. Ah, não, eu sou padre, não existe mais bispo católico no mundo, eu faço, não é, o que eu quero e vivo assim, não é? Numa inteira independência. Então, isso não é possível na igreja, isso daí são outras tantas heresias inventadas, graças a essa terrível crise na igreja, não é? Então, nós não queremos parte alguma com esses padres independentes, não é, dos bispos católicos. Então vimos que para reconhecer Padre Christian como Frei Tiago, eu terei que reconhecer que os bispos do Novus Ordo possuem autoridade. Para reconhecer que sua missa é lícita, eu terei que reconhecer a sua autoridade para criar novas regras para um Carmelo nunca antes visto na história eclesiástica. É uma ordem erigida validamente e licitamente ou são caprichos da vontade? Se alguém faz voto em uma ordem que não é legítima, esses votos não valem nada, segundo o Tratado de Teologia Moral de Santo Afonso e a doutrina católica de sempre. E a verdade vai incomodar. Tal como o Evangelho de Cristo, que é loucura para os pagãos, escândalo para os judeus. E a gente deve estar pronto a derramar nosso sangue com facilidade por amor a Cristo. Seja pelo martírio branco em processos judiciais do Estado maçônico, seja pelo martírio de sangue de assassinos do anticristo. E diante desta apostasia que nós vivemos, os católicos estão cansados.
estão fartos do erro, da mentira, padres novos ordo imorais, dessas heresias, a fraternidade e a resistência ensinando essas heresias neogalicanas, 1000 escândalos, doutrinas falsas, orgulho, valor à fama, às posses, toda sorte de sacrilégio, um falso amor e luta pelo reinado de Jesus Cristo Rei. Vemos franciscanos jogando um war com um livro de teologia do lado, jogando um war. Seminaristas comentando Copa do Mundo. É mais do que necessário. É uma caridade cristã dizer aonde estão os lobos. Qualquer um que tenha noção da doutrina, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para alguém que se diz clérigo e ver a doutrina. E ver também seu amor à igreja. E se ele for religioso, ver seu comportamento, sua austeridade, seu amor aos votos. Segue mesmo o conselho evangélico, ele segue, quer mesmo estar sozinho no silêncio, com os sacramentos, rezando o breviário, afastado do mundo das notícias, afastado da modernidade, casado fielmente com a pobreza e fazer dignas penitências de Jesus, de homens santos, ou quer apenas vestir um hábito, mostrar para o mundo sua vaidade e viver uma fantasia. Lê alguns livros de beneditinos, lê a regra de São Bento e já se acha digno de restaurar a ordem beneditina sem nunca ter conhecido ou passado por um beneditino tradicional. Sem ter se aprofundado na doutrina católica, sem ter os sacramentos, acostumado e contaminado desde a infância com o espírito desse mundo moderno. É isso? É isso? Então, a gente toma conhecimento da apostasia, a gente vê pessoas desse meio fazendo artigos de Copa do Mundo. Franciscano jogando um ódio ao lado de um livro de teologia. Para a vergonha de São Francisco. Padres independentes dos bispos, padres sem bispos. É indignante. E se a gente estudasse a Santa Inquisição, não passaria um. Quem estuda os autos do Padre Vieira, do Antônio Vieira, o seu julgamento da Inquisição, ia ficar abismado com esses sacerdotes religiosos do nosso tempo. E os leigos católicos varões se portando como florzinha no jardim das aflições, né, do Olavo. Quem dera a gente tivesse em nossas mãos o poder secular. Quem dera. Mas não é vontade de Deus para essa geração perversa e moderna. 2 minutinhos finais. Liturgia de Pio XII. Tem que seguir ou não tem que seguir? Então, a liturgia, você fala da Semana Santa. Semana Santa, claro. Então, mesmo que a liturgia ela esteja ali com alguma tendência que depois a gente possa dizer, não, mas aquilo ali acabou derivando tal coisa que resultou na missa nova, tudo bem. Mas ela sendo proclamada pelo Papa, verdadeira, Pio XII, não pode conter erros. Então, se eu digo que um Papa pode proclamar alguma coisa que contém erro, eu estou excomungado. Isso é sério. Então os católicos de hoje querem ir para o mosteiro, rezar, viver sua devoção privada, se dizer ultra-religioso, enquanto a apostasia está solta no mundo, e as almas vão para o inferno aos milhares por falta de pregação doutrinal. Então é isso que eles querem. Só que tem um exemplo na história, São Bernardo de Claraval, já devia ser motivo de vergonha para qualquer um. São Bernardo, ao saber que tinha um antipapa assumindo o trono petrino, deixou a clausura, e para escândalo dos monges da época. Porque, segundo a lei, um religioso que abandona a clausura é considerado apóstata. E perceba o tamanho da fúria santa e o zelo de São Bernardo. Ele não quis nem saber de viver em paz no mosteiro, ele quebrou todas as leis, foi de cidade em cidade pregar para formar um poderoso exército e destruir o anticristo. 8 anos ficou fazendo isso. Mas hoje os católicos dormem, apegados a escrúpulos inúteis. Não tem a dimensão da gravidade dos tempos que estamos vivendo. Enquanto isso, a igreja queima. E uns sedevacantistas, ao invés de me mostrarem algum erro doutrinal, querem usar contra mim o argumento de que eu sou leigo, que devo me calar, de que causa escândalos aos fiéis, os que amam Frei Tiago. Só que isso que vocês sentem é um escândalo farisaico. Estudem isso, escândalo farisaico, estudem. E o que todo católico, o que eu acho, né, que todo católico sedevacantista deveria fazer todos os dias nesses nossos tempos, se você não tem isso aí, é estudar sobre a Santa Fúria, uma fúria meditada e que zela pelas coisas de Deus, e então meditar nisso.
Vocês não são separados do Frei Thiago se ele fala tão claro que é sede vacantista. Todas as pessoas que escutam os vídeos do nosso padre insistem que então tem que seguir o caminho do sede-vacantismo. Mas ele mesmo já fez vários vídeos dizendo que ele não é sede-vacantista. Mas nós não somos sede-vacantista sob nenhum aspecto, e nem não UNACOM. Nós estamos na linha com o Monsenhor Lefebvre, com a Igreja de sempre, com o magistério da Igreja de sempre, com os bispos que hoje mantêm a linha de Monsenhor Lefebvre, que é Monsenhor Viganò, Monsenhor Williamson e os 3 bispos que ele sagrou, e todos os padres e comunidades que acompanham eles. Mas isso não implica em sermos sede-vacantistas. Então, aqui vem a nossa posição independente. Como eu disse, mesmo que o nosso padre, o reverendo padre Frei Thiago, explique algumas coisas talvez diferente do pensamento que eu vou dizer, que é o pensamento da nossa comunidade, e penso que é o pensamento mais próximo da resistência católica ou fidelité catholique, como eles falam aqui na França. Isso não tem problema, isso não significa divisão entre nós, porque eu sei que na alma o que nós pensamos é o mesmo que o nosso padre pensa. Nós não somos sede-vacantista sob nenhum aspecto. A maior era essa liturgia que a gente estava seguindo, caso não houvesse nenhuma mudança. Sim, agora nada impede que a pessoa valorize a liturgia antiga e diga, olha, eu suponho que eu teria acesso a um tribunal diante de Roma para ter um indulto de celebrar essa liturgia antiga. Isso eu acredito que seria perfeitamente possível. O que ele não pode dizer é criticar quem celebra a liturgia de Pio XII. Inclusive tem gente que chama de maldita. Já vi gente chamando a liturgia de Pio XII de maldita. Cuidado, né? Não, aí já vai para um lado de muito exagero. Porque eu encorajo todos os religiosos que nos assistem a continuar sendo religiosos. Se você recebeu um hábito, esse hábito é seu por toda a vida. E não desista da sua vocação. E se você diz, mas eu não, agora me tornei um católico verdadeiro. Então o que eu devo fazer? Eu devo deixar o meu hábito porque eu recebi essa vida religiosa ou esses votos no contexto da igreja moderna? De forma alguma. Desde que essa pessoa receba um hábito de monge, de alguém que viveu como monge. Basta isso. Você acha? A partir do cânon 536 até o cânon 572, fala exatamente da questão do noviciado, da profissão, etc. Você vai ver que a base não foi mudada no novo Código de 83, que vai do cânon 641 até o cânon 658. Então o que vai ser necessário ser feito é, a partir do momento que um Papa verdadeiro assumir, ele vai analisar em cada ordem quem quer viver com seriedade as regras verdadeiras, as constituições corretas e aprovadas antes do concílio. E aqueles que aceitarem serão confirmados. Depois verão quais cargos eles vão desempenhar. Agora, aqueles que não aceitarem, com certeza serão expulsos. E os bens dessas ordens deverão ser recuperados, claro, na medida do possível. Jamais. Porque se aquela pessoa viveu com sinceridade aquela vocação veio de Deus, e aquela vocação será necessariamente confirmada pela igreja verdadeira que vai ser instalada e restaurada depois que nós tivermos um Papa legítimo. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.